Foi. O tema da mensagem de hoje, então, é meses do ano, marcação de tempo. Conforme eu já comentei, essa é uma mensagem que eu quis trazer em outras ocasiões e achei que esse era o momento oportuno. O motivo pelo qual eu achei que esse momento era oportuno, que eu não mencionei, eu vou mencionar agora, é pelo seguinte: os irmãos se lembram, ou se não se lembram, se lembrem agora, na série de mensagens, duas séries de mensagens que eu fiz, que uma foi sobre o livro de Juízes e a outra foi sobre a Grande Babilônia. E nessas duas séries eu acabei comentando de coisas que eu achava que poderiam acontecer. E falei um pouco numa outra mensagem, mais especificamente, sobre o papel desempenhado no nosso país pelo Brasil Paralelo. Não sei se vocês lembram disso, que eu afirmei que o Brasil Paralelo era o maior instrumento de catequização da história do Brasil e que o Brasil se tornaria cada vez mais católico, né? Hoje eu tive a confirmação de um amigo meu de que a sua esposa tornou-se católica. Agora é oficial, né? Ela mesmo saiu do armário, vamos dizer assim, né? O que é muito curioso, por quê? Há 2 anos atrás, o que aconteceu? 2 anos e meio, quase 3, ele se converteu. Ela nunca disse nem que sim, nem que não, nunca respondeu especificamente, mas eu achava que talvez estivesse salva por ter sido nascida e criada na igreja, a esposa dele. E aí, de repente, ela começou a trazer nas conversas muitos assuntos do Brasil Paralelo, né? Eu assistia a alguns documentários deles e ela sempre trazendo tal, tudo mais. E eu dizia que aquilo ali, se ela prosseguisse por aquele caminho, é um caminho não bíblico de idolatria e adoração de tradições humanas que envolvem adoração à arte, à arquitetura, uma série de outras filosofias que não tem a ver com a palavra de Deus e que isso são construções de ídolos e que ela acabaria se tornando católica, como eu dizia na época, que seria o grande impacto no futuro é que as igrejas todas seriam católicas. Hoje eu percebo que isso já é assim, já está consolidado isso. Vou dar um exemplo. Eu estou procurando escola, né? Porque a escola do meu filho vai acabar, esse é o último ano dele, tem que arrumar outra escola. Então, se o objetivo é que ele passe numa prova, tal, mas se não passar, eu tenho que arrumar uma escola. E aí eu cheguei aí num colégio católico para ver, né, como é que era. E quando cheguei lá, toda uma série de ritos que a escola tem com essa função. Dentre esses ritos, me foi dito o seguinte: olha, aqui nós temos muitos eventos, tal, temos todas as festividades, né, as festividades católicas e tudo mais. O livro de ensino religioso deles, para o 6º ano, que seria a antiga 5ª série, é mais grosso que o livro de matemática. E quando eu folheei o livro, todos os argumentos do Brasil Paralelo estavam ali contidos de forma sutil, muito interessante, sobre arquitetura, sobre tal, essa coisa toda. E ao longo da igreja, as frases de padres, fotos de padre, não sei o que, aquela coisa toda, um monte de imagem ao longo da igreja, da escola. Muito bem, beleza, não gostei, tal. Fui numa outra dita protestante. Aí quando eu chego lá, um monte de ritos, e dentre os ritos, fotos de reformadores, tudo quanto é canto, frases dos reformadores, e a moça falou: não, aqui nós temos todo um trabalho, né, de tal, e dentre eles, a festividade do dia da reforma, do dia não sei o quê, ou seja, é a mesma coisa, percebe? Só muda os nomes. Ao invés de Frei, sei lá o quê, Lutero, sei lá. Ao invés de
Dom, sei lá quanto das quantas, João Calvino. E mesmo tipo de ritual. Muito bem. Então, estou trazendo isso porque isso me chamou muita atenção ao perceber essa esposa do meu amigo tornando-se então católica de forma oficial. O que eu entendo desse evento? Eles eram casados, ele não era nada, ela então também não. Quando ele aceita Jesus, entrega a vida a Jesus, ela começa então a manifestar o espírito de Jezabel, e era a responsabilidade dele, como homem, né, ser o cabeça da sua casa. Não foi, abriu mão disso, sua esposa foi por um caminho que eu acredito que talvez não tenha mais volta. Muito provavelmente não tem mais volta. Falo isso com muita tristeza, mas é uma coisa que eu tinha dito para ela. Falou, se seguir por esse caminho, você vai se tornar católica. É um caminho sem volta. Por quê? Porque quando você constrói coisas sobre um fundamento não bíblico, você está construindo a sua própria Torre de Babel. Né? Que é a Torre de Babel? São pessoas construindo a sua torre que vai te levar para o céu. Então, se você constrói seu caminho de filosofia, de estudo, de conhecimento, de qualquer coisa, arquitetura, de admiração de arte, de não sei o quê, tudo isso não é Bíblia. Então você está construindo, confiando em si mesmo, no seu estudo, na sua tradição e um monte de outras coisas. E, portanto, construindo a sua própria Torre de Babel, que no fim das contas é o espírito de Jezabel mesmo, fazer com que o homem seja enfraquecido e com isso destruir a sua família. Bom, agora eu tenho percebido que esse processo de transformar tudo em católico já avançou num estágio tão grande, aquilo que antes era especulativo, confirmou-se num nível que os protestantes já não percebem mais que são católicos. Eles já se tornaram totalmente católicos, em diversos níveis, tá? Tanto na participação das células, inclusive a forma como ela manifestou isso foi através de um grupo de leitura com um padre católico na sua casa lá, num pequeno grupo, numa célula. Num pequeno grupo, numa célula na sua casa. Ou seja, as mesmas práticas, as mesmas coisas são introduzidas e no final das contas tudo vai se transformando. É tudo um grande negócio. Cada vez mais as igrejas católicas estão mais e mais cheias. Muito bem. E agora eu percebo um movimento diferente. E aí é um movimento que ele é sempre em prol da manifestação do anticristo. Não é que vai ser agora nem amanhã, mas ele caminha e corrobora para a sua vinda. E uma dessas manifestações é justamente o estudo de meses, de anos, de tudo mais, essa correntes evangélicas, ditas assim, que ainda rejeitam o catolicismo. Olha como é que é curioso, e nós discutimos um pouco disso de manhã. Correntes evangélicas que ainda rejeitam o catolicismo, eles abraçam o judaísmo. Não é curioso como é que os dois estão lado a lado, unidos, sempre um do lado do outro? É curioso, é difícil saber, de fato, qual é a raiz de todas as prostituições. Se você parar para analisar, na raiz, é difícil. Se é o judaísmo moderno, que nada mais é do que misticismo e, vamos dizer assim, mitologia egípcia, né? Cabala, tudo isso aí, está tudo ligado ao Egito, ou se é Roma e os seus deuses, né? Seu panteão grego, romano, cujo nome adotou Jesus Cristo como parte desse panteão. Muito bem. Então, diante disso, eu percebo que Satanás, de alguma forma, pode usar e usa um certo encantamento com aquilo que nós, muitas vezes,
abrimos mão de estudar coisas que estão na Bíblia. Por exemplo, os meses do ano, por isso que eu vou abordar sobre isso. A Bíblia fala pra caramba em meses, tem muitos exemplos. E o que isso é de relevante para nós? Às vezes parece pouco relevante, a gente passa batido. Exemplos assim, no primeiro ano do mês tal, tem muito isso na Bíblia. No segundo dia do mês tal, quando o rei fulano fez tal coisa, tem muito disso na Bíblia. Ao longo da Bíblia tem muito disso. Não. Então, esses exemplos acontecem e para nós que estamos lendo, passa batido. É uma data que está sendo mencionada ali. Bom, eu tomei o cuidado, então, de selecionar um pouco para a gente entender, é quase que uma aula hoje, um pouco sobre esses meses e um pouco sobre nossa abordagem, tá? É uma mensagem muito curta. O primeiro texto está lá em Gênesis 1,14, que diz: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, o céu, o sol, a lua e as estrelas foram criados por Deus para iluminar, é o que vai dizer no próximo versículo, e para também servir de marcação de tempo. Então isso é correto. A Bíblia, desde o seu princípio, como a gente leu hoje em Gênesis 7, ao falar do dilúvio, fala do mês que aconteceu o dilúvio, vocês repararam? No segundo mês. Desde o princípio, a Bíblia separa o tempo, o ano, em meses. Tá? Eu vou só dar uma passada, alguns exemplos, para a gente saber discernir o que é bíblico, o que não é bíblico. Então, Gênesis 29, né? Você está com o Gênesis aberto aí? Gênesis 29, verso 14, vai dizer assim: Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Então, meses são utilizados na Bíblia. Vamos lá em Juízes, seguir um pouquinho adiante aí, capítulo 11. Verso 37, que vai dizer assim: Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Né? Aqui no caso do Jefté, né? A filha de Jefté. Enfim, então 1 mês, 2 meses, a Bíblia está constantemente separando. Só para não deixar passar, eu anotei aqui 1 Samuel 6:1. Diz assim: Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, então é comum, tá? É comum a Bíblia fazer referência a meses. Naquilo que a Bíblia descreve, cada mês se inicia quando? Vamos ver? Números 10:10. Quando que se inicia um mês? Números 10:10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e dos princípios dos vossos meses. Então, as solenidades, vou ler o versículo todo. Também tocareis as trombetas sobre o vosso holocausto, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, as solenidades têm que ter início no princípio dos meses, tá? Toda solenidade tinha início no princípio do mês. Agora pula lá em Salmos 81, que vai dizer assim, verso 3: Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Então os meses se iniciam na Bíblia na lua nova, certo? Na lua nova. Aí, o que as pessoas fazem isso? Ficam contando as luas novas, contando as luas, e aí cria misticismo dos mais malucos. Não, porque na lua cheia o mar se levanta. Não estou dizendo que isso não aconteça, não. Mas aí pode acontecer, mas
o fato disso acontecer não deve interferir naquilo que a gente faz na nossa vida. Não, aí na lua nova não pode tomar remédio de verme, até isso eu já ouvi. Na lua cheia não pode, entendeu? Como se tivesse alguma relação. A gente mistifica aquilo que está descrito como sendo apenas o início de mês. Começo lua nova, início de mês. Tranquilo isso, né? Originalmente, não haviam nomes os meses. Originalmente, na Bíblia, não tinham nomes dos meses. Era nome 1, nome 2, nome 3. Então vamos lá em Gênesis 7, 11. Vai dizer assim, que eu li, inclusive, na nossa leitura de hoje. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então muita gente, por exemplo, pega esse texto aqui para dizer que o dilúvio aconteceu no segundo mês, no dia 17. E eles fazem toda uma numerologia para poder dizer que o Apocalipse, o Armagedon, né, a grande tribulação, vai ter início no segundo mês. E aí tem toda uma nomenclatura sobre qual seria o segundo mês, judaico e tudo mais. Mas inicialmente não tinha. Pula para o capítulo 8 aí, ó. Vai dizer, ó: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat, né? Então, apenas mais um exemplo. A Bíblia também descreve que o ano é composto de 12 meses. Olha, eu já vou falar dos nomes do mês rapidinho, mas calma. A Bíblia também diz que o ano é composto por 12 meses. Então vamos lá, no primeiro livro das Crônicas, (27). Escrevi com uma letra tão ruim que nem eu entendo o que eu escrevi aqui. 27, que vai dizer, né? A partir do verso 3. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aiota, com a sua turma, cujo líder era Miclote, também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército, para o terceiro mês, era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes, também em sua turma havia 24.000. Este era Benaia valente entre os 30, e sobre os 30 na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho, também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma 24.000. O sétimo do sétimo mês, Heles, o peloíta, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecaio, o usaíta, dos zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maharai, o netofatita, dos zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo mês, Eldai, o netofatita, de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas, era líder Eliezer, sobre Zicri, e sobre os Zenoitas, Cefarias, filhos de Macá. Enfim, a Bíblia descreveu quantos meses aqui? 12 meses, certinho, 12 meses. Então a Bíblia descreve isso, descreve o tempo, a marcação do tempo, como tendo 12 meses. Aqui nas crônicas, né, cada um líder de uma tribo seria o responsável pelo serviço, né, as divisões dos serviços em Israel, segundo o número de cada um, né, divididos em 24.000,
Cada mês tinha um responsável, o que se repetirá em alguma medida nos novos céus e na nova terra, né? Se a gente for lá em Apocalipse 22:2, vai dizer: no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, né? A árvore ao qual nossa igreja leva o nome, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Então dá a entender que são 12 frutos, um para cada mês, não é isso? Que dá a entender? Então o ano é composto de 12 meses. E de onde? Então, se inicialmente não tinham nomes, de onde surgiram os nomes? Eu vou dar alguns exemplos. Alguns nomes de meses são surgidos na própria Bíblia, tá? O próprio povo de Deus colocou o nome. A partir, então olha bem, ó, os nomes dos meses passaram a existir a partir do Êxodo, tá? Antes do Êxodo era primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até o 12º mês. A partir do Êxodo do povo no Egito, passou-se a adotar nomes de meses. Então vamos lá em Êxodo 13. Já estava lá, viu? Estava querendo conferir. Como assim não tem nome de mês? Eu já vi. Tem nome de mês na Bíblia, claro que tem. Ele vai dizer, ó, Êxodo 13:4. Hoje, no mês de Abide, vós saís. Então, falando sobre a saída, quem saiu? Quem foi? Quando que saiu? No mês de Abide. Então tem um nome, não é isso? Abide? Abib, desculpa. No mês de Abib tem o nome ali, Abib. Eu não só li Abib, como escrevi no meu coisa Abide. Mas enfim, Êxodo 23, ainda em Êxodo 23, 15, vai dizer: a festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. Então presta atenção, o povo saiu do Egito no mês de Abib, não é isso? Bem claramente, no mês de Abib. E antes do povo estar no Egito, não havia nomes de meses. A primeira menção de um nome de mês é essa, em Êxodo 13, Abib. Que eu entendo? Que o povo trouxe esse nome pelos costumes que haviam do Egito. Apesar disso, Deus os repreendeu? Não tem problema nenhum. É só um nome. Tanto é que naquele momento o próprio Senhor está usando esse nome para fazer referência. Então o nome do mês é irrelevante. É importante entender isso. É irrelevante. Esse ano novo, esse Abib, né? Ele seria então um dos meses pelo qual o povo saiu, que vai passar a ser o primeiro ano, ou seja, o início do ano, o primeiro mês do ano, que seria na primavera. Então vamos lá em Êxodo ainda 34. Êxodo 34:18 vai dizer: a festa dos pães ázimos, né? Acabei de falar. Guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Aí vamos lá para Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito. Então a Páscoa passou a ter início no mês de Abib. O nome bíblico então desse mês é qual? Abib. Aí olha que interessante, esse mesmo mês
esse mesmo mês, se você for lá no livro de Esther, vamos dar um pulo lá rapidinho. No caso de Esther 3. Mas eu vou ler o 8 já já. Esther 3, verso 7, vai dizer: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, como você quiser chamar, no 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Amã para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Então, preste atenção. O povo estava onde nesse momento aqui? No exílio. E aí, como eles estavam na Babilônia, o mesmo mês que seria Abib, mudou de novo. Agora virou o quê? Nisan, ou Nissan. Então, Abib e Nissan são o mesmo mês. Entendeu? Mesmo mês. Pergunto: o primeiro mês do ano seria como se fosse janeiro, mas no caso não é janeiro, porque seria na primavera, seria o equivalente a abril. Então, cada um dos meses tem um nome. E aqui, olha que curioso, o povo, quando estava no Egito, mudou o nome, passou a adotar um nome, certo? Abib. Quando saiu do Egito e ficou vivendo lá com Abib, de repente foi levado para o exílio, e lá no exílio, o povo da Babilônia tinha um outro nome, que era Nissan. E aí então eles adotaram esse nome também. Pergunto: se Deus não encontrou problema em utilizar o nome do mês Abib, se Deus, que era do Egito, se Deus não encontrou problema em utilizar o nome do mês Nisan, que era da Babilônia, será que Deus encontraria problema em utilizar nomes como janeiro, fevereiro, março, abril, maio? Não, né? Não faz sentido nenhum. No entanto, existem muitas doutrinas que falam sobre isso. Muitas. Por exemplo, os adventistas acreditam que Roma mudou as datas, mudou o calendário pelo solstício de não sei o que lá, e que isso, irmãos, ainda que seja verdade, isso não nos preocupa. A gente não precisa ficar se preocupando com calendário, com festas, com nada disso. O que acontece? As pessoas hoje pegam esses meses e discutem isso, ficam discutindo. Não, a gente vai fazer o ano novo em abril, no mês de Nissan. Aí o calendário que a gente usa hoje, ele é lunisolar, ou seja, ele usa o sol e a lua. O calendário bíblico usa só a lua. Aí os caras ficam criando contas mirabolantes para saber se localizar, para poder celebrar as festas judaicas. Então eu disse no início que havia um movimento muito forte, catequização em massa no Brasil, fazendo com que as pessoas voltassem para a Igreja Católica. A contraposição, aqueles que não se curvam a isso, estão se curvando ao outro oposto. É como se fosse dois lados de uma mesma moeda, duas artimanhas de Satanás com uma armadilha. Aí as pessoas agora, tudo bem, não quero ficar adotando o tradicionalismo católico, eu vou ver o que os judeus fazem. É o mês tal, vou seguir o mês tal, tudo mais. Mas eu estou demonstrando que o nosso Deus não se importou com isso. Esse era um assunto que, nesse momento, até o livro de Esther, ainda não tinha problema com isso. Depois nós vamos ver que Deus passou a ter problema com isso. Mas nesse momento, claramente não tem problema. Tem problema com isso? Não. Os meses são utilizados normalmente na Bíblia. Então, Abib ou Nisan, sei lá como é que fala, seria o primeiro mês. E o segundo mês? Está lá em 1 Reis, que seria o equivalente a abril. Tá? Primeiro livro dos Reis, verso 6. Capítulo 6, verso 1, que vai dizer:
E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, e no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Olha que curioso, a Bíblia descreve, esse mês é o 2º, justamente para que as pessoas não fiquem enlouquecidas buscando sentidos onde não tem. O nome do mês é tal, isso quer dizer tal coisa. Não, é só o mês 2º e acabou. Enfim, então Ziv era o nome desse mês, tá? 2º mês. E o terceiro está lá em Esther de novo. Devia ter pedido para ficar com o dedinho lá marcando, né? Mas a gente volta rapidinho, desculpa. Esther está pertinho aí, né? Logo depois de Neemias. Esther 8. Que vai dizer o seguinte no verso 9. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias. E se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias, que se estendiam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever, conforme a sua língua. Muito bem. Então, aqui tem algumas coisas relevantes sobre esse texto aqui. A primeira, que é o tema da mensagem que eu vou trazer, é o 3º mês, Sivan, certo? 3º mês. A segunda coisa que eu acho interessante é que, como se tratava de um édito, né? O rei Assuero escreveu a rainha Esther ali, né? E tratando daquilo que ele entendeu ser o correto perante o Senhor, em quantas línguas ele escreveu? Todas quanto ele conhecia, todas quantas fossem possíveis. Então a palavra que vem a respeito do povo de Deus e para o povo de Deus, ela pode ser utilizada em qualquer língua. Não existe, isso está muito claro aqui, não existe uma língua que é a língua correta e tudo mais. E essa questão da língua é uma questão que eu pretendo abordar em outra ocasião, é outra questão que está dentro daqueles que buscam ficar edificando altares sobre nome de meses, datas e tudo mais. Eles ficam nisso, não, tem que ser em hebraico, tem que ser em hebraico, só em hebraico. Eles falam muito de hebraico e pouco do grego, sendo que o grego é o Novo Testamento todo, né? Bom, e o 4º mês? Eu não vou ler todos os meses não, tá? Só vou ler alguns que chamam a atenção para determinar um detalhe. O 4º mês, vamos lá em Ezequiel. Ezequiel, tá certo. Ezequiel, tá certo. Antes de Daniel. Ezequiel 8, 14. O que acontece? O 4º mês não tem nome descrito na Bíblia. Ou se tem, eu não achei. Eu não achei o nome do 4º mês na Bíblia. No entanto, ele é chamado pelos judaizantes de hoje de Tamuz. Olha que curioso, Tamuz. E quem é Tamuz na Bíblia? Vamos ver? Vai dizer assim, vou ler o verso 13. E disse-me, ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. Então, está tendo uma visão e vai ver abominações enormes. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me, vês isto? Isto o quê? Mulheres chamando a Tamuz. Filho do homem, ainda tornará a ver abominações maiores do que estas. E aí levou para o átrio interior e tudo mais. Então Deus está demonstrando uma série de abominações que o povo fazia, e dentre elas tinham mulheres chorando e lamentando, adorando a Tamuz,
Não é curioso que um dos nomes que é utilizado nesse calendário judaico e tudo mais faça referência a um Deus pagão? Não é sensacionalmente curioso como que a gente, às vezes, a gente não, mas muita gente acaba sendo pego nas armadilhas de Satanás. Eu não encontrei, eu vou reafirmar, eu não encontrei na Bíblia, e uma das minhas leituras eu fui prestando atenção nos meses, e não achei o nome Tammuz na Bíblia, a não ser quando se refere a um deus pagão, ao qual as pessoas adoravam. Então, dentre os nomes que tem no calendário judaico hoje em dia, calendário hebreu, Samuel, um deles faz alusão a um falso deus. Então, toda essa bobeira, vou chamar assim, toda essa bobeira não faz o menor sentido. Toda essa idolatria, a percepção de calendários e tudo mais. Eu vou ver alguns nomes, então vou só falar os nomes, não vou passar versículo por versículo não, porque seriam 12 meses, né? Então o quinto mês é chamado de mês Ab ou Av, o sexto mês Elu, o sétimo mês Estenim ou Tisri, o oitavo mês Bu Shesvran ou Marchesvran, não sei falar esses nomes não, tá? O nono mês Tislev, o décimo mês Tebete, o 11º mês Sebate ou Shevat e o 12º mês Adar ou Adar 2. E aí, por que Adar 2? Porque no ano bissexto tem um mês, no calendário bíblico fica faltando um dia, então no ano bissexto tem um mês inteiro, e aí ficava assim, né? Tinha o 13º mês, ficava assim, Adar e o outro Adar 2, que era só para o ano bissexto, esse Adar 2. Alguns desses nomes não tem na Bíblia, não tem na Bíblia. Alguns outros desses nomes são nomes ligados a paganismo. Por que são nomes ligados ao paganismo? Não é que necessariamente os caras fizeram isso intencionalmente por ser pagão ou qualquer outra coisa. Por exemplo, você sabe me dizer se setembro não tem algo esquisito por trás? Então, eu não sei dizer. Existe o mês, setembro. Eu sei lá o significado de setembro, nem pesquisei, e para ser sincero, eu tenho zero interesse em pesquisar. E se alguém souber o motivo e o significado do mês de setembro, não me fala, porque não me interessa. Eu não quero saber, não precisa nem escrever no comentário, mandar mensagem para mim, que não me interessa. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, o povo cria um regimento de doutrinas que estão errados. Nesse caso, os adventistas, eles usam os meses, não, porque tem que ser os meses. Aí pegam esses meses para determinar quando é que veio Jesus no mundo. E ficam trazendo, não, porque Jesus nasceu no dia tal, do mês tal de Nissan 1, sem encontrar respaldo bíblico nisso, mas utilizando de calendários que não são bíblicos ou que dizem ser bíblicos, mas que, ainda que fossem, não encontram pelo menos respaldo bíblico. Ainda que estivesse correto com o que o povo fazia, não é possível confirmar o nome desses meses, por exemplo, na Bíblia. Alguns meses você não vai encontrar. Então, é uma doutrina falsa, e que está por trás, parece sutil, mas está por trás de um ato de idolatria. Eu vou demonstrar essa idolatria já, mas antes eu vou fazer uma relação aqui daquilo que está escrito lá em Gálatas. Oi? Não? Gálatas 4. Gálatas 4, versos 6 em diante, vai dizer: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações
o espírito de filho, que clama, Abba, Pai. Então nós somos filhos de Deus ou não somos filhos de Deus? Beleza. Então ele vai dizer, assim que já não é mais servos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então a Bíblia está fazendo aqui uma comparação entre quem é filho e quem é servo, quem é filho e quem é escravo. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós, e nenhum mal me fizestes. Então vai falar do anúncio que ele fez, né, dos sofrimentos da carne, enfim. O que eu estou querendo dizer? Que o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. E a gente sabe que nós só podemos ter dois senhores, ou o nosso Deus, ou Satanás, Mamon, ou qualquer outra coisa. Não tem outro caminho. E ao ser filho de outra coisa, de qualquer coisa, você então é servo e escravo. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que esses guardar dias, meses, tempos e anos serve para nos escravizar. Porque tudo isso apontava e ainda aponta, porque ainda está escrito na Bíblia, e a palavra de Deus dura para sempre, para Cristo. Uma vez que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos libertos de guardar dias, meses, tempos e anos. Então toda essa teologia que se cria de festa das trombetas, festa dos tabernáculos, festa dos pães ázimos, tudo isso acabou. Não tem mais, não é para ficar aguardando essas coisas. Tudo isso acabou. E ele está falando, olha, vocês que são filhos de Deus, agora conhecem a Deus, não podem voltar a servir o que não são Deus. Ou seja, aqueles que estão guardando estas coisas hoje, não estão servindo a Deus. Estão servindo a outras coisas, a quem não são deuses. E é curioso, porque nesses nomes, tem nomes de deuses pagãos. Tem nomes de deuses pagãos. Quer dizer então que está servindo sem saber a outros deuses? Sim, é o que está escrito aqui. E para não deixar dúvida, que é isso? Isso não está escrito assim não. Claro que está. Claro que está. E vai ser confirmado, porque isso já era assim escrito, vamos lá em Isaías, no Antigo Testamento. Isso não é uma novidade introduzida pelo Novo Testamento. Isso é uma realidade já prescrita no Antigo Testamento e confirmada nas profecias e aqui descrita de forma bem clara no livro de Isaías. Então Isaías 47 vai dizer, verso 11, vai dizer assim: portanto, vou ler o 10 primeiro. Porque confiaste na tua maldade e disseste: ninguém me pode ver. A tua sabedoria, o teu conhecimento, isso te fez desviar. E disseste em teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Então isso é um jargão comum, não é? A Igreja Católica diz isso. Fora da igreja não há salvação. Só a única igreja, fora de mim não há outra. E os judaizantes também têm essa relação. Os judeus dizem isso. Fora do judaísmo não há outro. Então essa relação é muito próxima. Eu vou ler o verso 9 anterior, porque eu devia ter lido e não li. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande multidão dos teus muitos encantamentos. Então está falando de pessoas que praticam feitiçarias, encantamentos e que confiam em si mesmo, confiam no seu coração. Verso 11: portanto sobre ti virá o mal,
sem que saibas a sua origem. O mal vem sem que as pessoas entendam o porquê estava acontecendo. Você sabe, irmãos, quando essa pessoa que eu disse no início, há pouco tempo atrás eu já desconfiava disso, ou de algo próximo disso, ela pediu oração para o pai dela, né? E eu disse, olha, tem certeza que quer que eu ore? Porque Deus não divide a sua glória. Eu sempre digo isso. Eu sirvo ao Deus verdadeiro. E se você vai dar glória a outros deuses, é melhor pedir para os seus outros deuses. Porque se você me pedir para orar, eu vou orar. E aí eu vou estar entregando essa situação diante do único e verdadeiro Deus. Aí o que aconteceu? O pai dela foi preso. E quando eu estive conversando, eu falei, poxa, como que foi isso? Ela disse, inexplicável. O advogado cometeu alguns erros inacreditáveis. Aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, ele acabou preso. Pois é, se o objetivo era só esse, não era essa relação com Deus, era algo material, uma resposta imediata nessa vida, seria melhor não ter pedido que orasse. Enfim, então o mal acontece sem que a pessoa entenda. Poxa, como pode o advogado, como isso aconteceu e tudo mais? Deixa-te estar com os teus encantamentos. O texto está dizendo isso claramente. E com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Eles não se acham sábios? Esses que ficam trazendo as festividades, mas você tem que ver como eles falam com o máximo de arrogância. Se acham super sábios, entendedores de hebraico e de um monte de coisa, e na verdade são completamente tolos. Levantem-se, pois, agora os agüeiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aguentar, nem fogo para se assentar junto deles. Então, o que a Bíblia diz sobre esses que ficam analisando os tempos e as luas e vendo as luas novas, que são como feiticeiros, que praticam a idolatria, servindo a outros deuses? Então, literalmente, aqueles que ficam buscando as luas novas, as festividades e tudo mais, conforme a gente viu lá em Gálatas, eles se tornam servos daqueles que não são deuses, são idólatras. E aqui está chamando então de feitiçaria, enfim, de um monte de coisa, prognosticadores, e que querem, no final da conta, a Bíblia, ao traçar o juízo, diz sobre eles: agora salvem-te a ti mesmo. Se eles não confiaram no seu conhecimento, vai chegar diante de Deus no dia do juízo e vai falar: ó, o fogo eterno está ali. Vocês não confiaram na sua astrologia, não confiaram nas suas luas novas, não confiaram no seu misticismo, nas suas festividades, não serviram a esses deuses? Agora salvem-se a ti mesmo, porque o fogo de Deus está ali. Isso acontece no exemplo de Elias, não é exatamente isso? O fogo consumiu os falsos profetas, e isso assim serviu de fundamento, simbolismo, para que esse fogo também consumirá aqueles que servem a esses deuses, servem a falsos deuses, sejam eles deuses egípcios, babilônicos, seja lá o que for, estão servindo a outros deuses, praticando idolatria, tentando achar simbolismo nos meses, nos números, não é isso? Ah, é o horóscopo. É o horóscopo. Ah, você é de qual signo? Você é de qual signo? Ah, eu sou de signo de Capricórnio. Ah, eu sou de signo não sei o que lá. É um completo tolo. Completo tolo. Fazendo o que a Bíblia diz aqui, que você está fazendo com isso? Feitiçaria. Ah, mas não é feitiçaria não. A Bíblia está dizendo que é. Verso 9. Feitiçaria. Enfim. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer sobre hoje. Espero que tenha servido de edificação aos irmãos. Amém.